Isso. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. 4. Boa noite. Graça e paz. Amém? Que alegria estarmos na casa do Senhor mais uma vez, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para agradecer por ter nos concedido, uma noite de celebração, aonde nós estamos comemorando mais um ano de existência dessa igreja neste lugar. E nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. E nós nos alegramos por você estar presente aqui conosco nesse momento de celebração. Nós já somos gratos por cada um que também está nos assistindo pelas redes sociais. Nós já agradecemos pela sua presença. E nesse momento nós vamos saudar os nossos irmãos visitantes, nossos amigos, com uma bênção. Nós temos esse costume aqui de abençoar aqueles que estão presentes conosco. É a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. E nesse momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 118. E este salmo é um salmo de agradecimento pela vitória. Inúmeras vitórias que o Senhor nos concedeu nesses 37 anos. Fazemos parte desse momento, não 37 anos, e nós já podemos vivenciar grandes vitórias. Houve dias de lutas também, mas muitas foram as vitórias que o Senhor nos concedeu. E a palavra do Senhor nos diz assim: nós faremos a leitura deste salmo. Primeiro do versículo 1 ao 4, depois o 24 e também o 28 ao 29. E a palavra do Senhor nos diz assim: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos repetir esse versículo 4? Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Versículo 28 e 29. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O versículo 24 diz: este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Na minha versão diz assim: este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém. E nesse momento eu quero te convidar para se colocar de pé, você que pode, e louvar ao Senhor com esse cântico, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você vai fazer deste louvor a sua oração nesse instante, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já tem feito em sua vida e por tudo que Ele tem feito também através da sua vida. Louvemos ao Senhor nesse instante. Ele é o único, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o
poder ao Rei eterno e imortal. Pelas inúmeras bênçãos que Ele dispensou sobre as nossas vidas. E nós vamos cantar este cântico declarando sim que nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Talvez hoje o seu dia tenha sido um pouquinho difícil, mas você escolheu a melhor parte de estar aqui na casa do Senhor. E Ele pode renovar as suas forças nessa noite. Declare essa canção, dizendo a Ele sim que você tem muitos motivos para agradecer. Que tudo que você tem, tudo que você ainda vai ter, ou já aconteceu na sua vida, foi providência de Deus. Mais de mil
ó Pai, porque na manhã deste dia as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, Pai, de uma forma particular, Senhor, na vida de cada um dos nossos irmãos, da minha vida também. Graças te damos, ó Deus, pelas inúmeras bênçãos dispensadas sobre as nossas vidas. Graças te damos por esse culto de louvor e adoração, porque só pode acontecer porque o Senhor permitiu. E é para ti, Senhor, receba como aroma suave em tuas lágrimas, Pai. Nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos aqui há 37 anos. E muitos vieram antes de nós, né? E você faz parte dessa história também. E a palavra do Senhor, ela nos manda ir pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos. E isso não é só um momento, né? Esse ide, ele é contínuo, ele é constante. E esse louvor fala justamente isso. Um dia a graça do Senhor nos alcançou. E a gente não é só para nós, né? Precisamos partilhar com aqueles que também não conhecem. E a gente declara através deste louvor que a gente vai proclamar essa palavra do Senhor até que Ele venha, porque um dia Ele nos alcançou. Amém?
Você faz parte desse santo que estará nos céus, louvando, glorificando ao Senhor. Nós somos essa geração eleita, rendida, que louva, que se rende diante do trono do Senhor. Então, nesse momento, você vai louvar o Senhor, declarando essa canção, entendendo que você faz parte dessa geração rendida diante do trono. Amém? Rendidas
Mas são muitos motivos, como cantamos em canção no início, para agradecer ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito nesse lugar e através desta igreja. E nós só temos que agradecer. Por isso que nós possamos nos alegrar, como diz no versículo 24, só relembrando que este é o dia da vitória do Senhor, de Deus o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Amém. Aleluia. A palavra está com o pastor nesse instante, pastor Egísio. Graças e paz, amados. Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Nesse tempo de 37 anos para louvar e agradecer o nome do Senhor. Alguém me perguntou assim, uma criança, né? Normalmente eu atribuo algumas coisas ao Pedro. Como que nasce uma igreja? Eu falei, olha, a igreja já nasceu no coração de Deus, mas Ele vai continuar usando pessoas para plantar a sua obra sobre a face da terra. E no dia 6 de maio de 1976 foi realizado o primeiro culto ao ar livre aqui na cidade de Prada, na Praça Redonda, por um casal, né, Paulina e Eusébio, que vieram de Itaipava, no Rio de Janeiro. Eles trabalham no mar e, chegando aqui, resolveram começar o trabalho na sua casa, no seu lar, com os vizinhos e crianças. E no dia 6 de maio de 1976 foi realizado o primeiro culto ao ar livre. E como a nossa irmã Adna disse, são muitas foram as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. No Salmo 126, no verso 3, diz assim, que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E nessa história toda, né, nós temos aqui o pastor Miravaldo, que está desde o começo, eu estou vendo o nome dele aqui, né, da irmã Irma. Tem um povo bonito, 36 pessoas. Em 1988, fizeram parte, né, da emancipação e se tornaram, para que essa igreja se tornasse igreja aqui neste lugar. 36 pessoas. A irmã Arlete, Iremá, tem são os pioneiros aqui que vieram para fazer esse trabalho nesse lugar. Então, a história é bonita, ela é com lágrimas, com lutas, com muita oração, mas valeu a pena, né? Amanhã nós teremos batismo às 9 horas da manhã. No Rio, no fundo da UPA, teremos batismos, né? 4 almas que se renderam a Cristo nesse processo durante esse ano estarão entrando nas águas amanhã, somando. Eu quero agradecer a presença aqui da PIB de Alcobaça, né? Está aqui presente pastor Miravaldo com a segunda igreja, ali também tem mais ali, né? Pastor Miravaldo com a Igreja Batista Novo Tempo, pastor Cirlon representando a Igreja IDERP aqui também conosco, né? E nós temos a nossa congregação Batista Ouro Verde lá no final, está lá no cantinho. É um trabalho que está sendo realizado ali na Praia da Paixão, tá bom? Então nós temos outros irmãos aqui de mais longe, um pouquinho aqui, né? Tem uns irmãos novos aqui de mais longe, de Rondônia? De Onápolis. Quem é aqui de Rondônia aqui que veio? Clenildo? Veio não? Ah, não, né? Que bênção. Então nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a presença de todos vocês. Acho que agora está quase na hora daquele louvor. No Santo dos Santos, a fumaça já está entrando uma fumaça aqui, tá? Mas eu quero, o pastor Clécio chegou ali agora também, olha que coisa boa, pastor Clécio, fruto desse trabalho aqui, o pastor Miravaldo, fruto desse trabalho aqui, né? Hoje tem pastor Billy, também dessa região aqui, né, pastor? Vou trazer o pastor Billy para cá, pastor, por favor, se achegue, porque quem canta já cantou, né? Quem tinha que dar um recado aqui já deu recado. Eu quero orar pela vida do pastor Billy, o jovem pastor da Igreja Batista Semear, ali em Teixeira de Freitas, né? E nós queríamos que ele tivesse com a família, mas não pôde estar aqui, ele vai falar o motivo aí, e nós precisamos orar. Nós estamos em festa,
nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez, mas nesse momento também nosso irmão Euclides está num leito hospitalar. Nós vamos estar orando por ele também, está lá junto com a irmã Lúcia. A nossa irmã Nelly também não está muito bem de saúde, também esteve internada nesses dias, e nós temos que também orar. Vamos orar nesse momento para que Deus nos abençoe, nos guarde. Vou chamar o pastor Miro aqui na frente. Pastor, o senhor que faz parte também desse processo, dessa história, venha orar pelo pastor Billy, orar por esses enfermos ali, para que Deus possa nos abençoar ainda mais nesta noite. Muito bom estar aqui, né? 37 anos ministrando a graça, vivendo e ministrando a graça de Deus. É um privilégio, não é, que Prado tem de ter uma igreja que prega a poderosa palavra de Deus. Não só essa igreja, mas várias igrejas pregam a palavra de Deus. Isso é um privilégio para a cidade. Aí nós nos sentimos honrados, porque Deus nos deu essa oportunidade. Eu estou com 61, estou mais ou menos uns 40 de crente dessa igreja, né? Deus, eu vi no dia que ela nasceu aqui, pelo menos nesse lugar, lá de lá não estava não, primeiro culto lá não estava, aí também seria. Não estava com essa turma aqui não. Não estava não, já foi aqui já. Mas vamos orar. Deus é bom o tempo todo, e Ele está com você aí, viu? Deus está com você. Ele fez esse dia para você, por isso você tem que se alegrar nele, e exultar e alegrar. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, vamos ficar em pé, e você ore por você mesmo, ore pela sua família, ore pelo seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus vizinhos da direita, da esquerda, ore pela cidade do Prado, ore pelo pastor Billy, que vai trazer a poderosa palavra, ore pelas entidades que tem nessa cidade, todas as entidades, ore pelo poder executivo, legislativo, judiciário, ore para que nossa cidade tenha paz e que venhamos trabalhar na obra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o reino é teu, a honra é tua, a glória é do Senhor. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui neste dia, nesta hora. Estamos agradecidos ao Senhor pela existência desta tua agência aqui nesse lugar. Senhor, essa agência foi aberta e ela está sempre pronta a receber os correntistas, aqueles que queira abrir uma conta para o céu. Esta igreja está esperando as pessoas desta cidade e de outras cidades, não importa de onde venham, que elas venham crer que Jesus é o único Senhor e o único Salvador da vida delas. Meu Deus, toma esta igreja nas tuas mãos, abençoe, Pai, a vida do teu filho, do teu servo, que dirige este ministério, dirige esta igreja. Toma o teu servo, pastor Edísio, que tem gastado a sua vida com o evangelho aqui nesta cidade. Abençoa o teu filho, Senhor, abençoa a sua esposa, cuidando dela, dos seus filhos, dos seus netos, abençoe a casa dele em tudo, Pai, supre todas as suas necessidades físicas, mentais, espirituais e emocionais. Meu Deus, venha cuidar de todos que aqui chegaram nesta noite, que cada um que aqui chegou entenda a tua palavra, não saia daqui ignorante quanto ao que ela quer dizer ao coração de cada um deles que aqui chegaram, vieram aqui esta noite. Meu Deus, usa o teu filho, o teu servo, o pastor Billy, só esteja tomando a vida dele nas tuas mãos, abençoando a ele, que o Espírito Santo fale através da vida deste homem, que ele seja cheio do Espírito Santo para falar da tua palavra, que ele venha estar cuidando, Senhor, da casa dele, da sua família, abençoando a sua família que ali ficou, cuidando, guardando, protegendo, curando, sarando, limpando de todo o mal. Meu Deus,
Deus, venha estar conosco, Senhor. Recebe aqui o nosso culto, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Fala conosco segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Pastor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz nesta noite? Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou grato ao Senhor por Ele não estar em outro lugar, mas está aqui celebrando e glorificando o nome santo do nosso Jesus. Amém? Como já foi dito, eu sou o pastor Billy. Billy é nome mesmo, viu? Já, né? Para que alguém fica na dúvida aí, Billy é nome mesmo. E eu sou pastor ali na Igreja Batista Semear, ali em Teixeira de Freitas, casado com a Keila. Não puderam estar aqui a minha família, a Isabelle de 6 anos e o Levi tem apenas 7 meses. E eu não sei aqui, eu falava com o pastor Edísio, mas lá em Teixeira, por conta, acredito eu, do clima de frio, surgiu um surto gripal. E muitas famílias lá da nossa igreja, muitas casas estiveram acometidos, né, dessa gripe. E alguns dias a minha família, principalmente os meus filhos, não estavam bem, mas o Senhor tem recuperado a saúde de cada um, e achamos por bem nesse primeiro momento eles ficarem em casa. Então eu agradeço a compreensão desta amada igreja e da família pastoral. Mas sou grato ao Senhor pela oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos juntos aqui, celebrando e agradecendo a Deus pelos 37 anos. 37 anos. Desafios, de luta, sim, mas 37 anos onde o Senhor derramou e tem derramado suas ricas bênçãos sobre esta comunidade, sobre esta cidade. A igreja chega, onde a igreja se instala, ela vive e compartilha a graça de Deus. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida desta igreja que tem vivido a graça do nosso Senhor. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus segundo João, o Evangelho. João capítulo 1, e eu quero iniciar a leitura a partir do verso 35. João capítulo 1, a partir do verso 35, e eu quero ler com você até o verso 51. O Evangelho, não é a carta. João capítulo 1, a partir do verso 35, e nós vamos ler até o verso 51. Amém? Eu vou pedir, após a leitura, após a oração, que você não feche sua Bíblia, por favor. Acredito que é um costume seu também, de continuar caminhando dentro do texto junto comigo. E pela graça, direção, iluminação do Espírito Santo, o Senhor vai falando ao nosso coração ao longo deste contexto. Amém? Diz assim, eu estou com a tradução que eu tenho diz assim: no dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Eu repito, este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E ele lhe respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele, e era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia, e encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e veja. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo de uma figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez nesta noite, Senhor. Em oração, ó Deus, nós te agradecemos, porque já ouvimos a sua maravilhosa voz, através das canções, através da melodia, através da comunhão, Senhor, da tua igreja. Como é bom, Senhor. Mas também o Senhor escolhe este momento para continuar falando e edificando nossas vidas, através de sua preciosa e poderosa palavra. Nós abrimos, ó Deus, nossa audição, nós abrimos nosso coração, Senhor, para que a tua palavra entre, para que tua voz penetre e possa encontrar morada e guarida em nosso coração e nossa vida. Cremos nisso, Senhor, pois tu és poderoso para assim fazer. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Vivendo e ministrando a graça de Deus. 37 anos vivendo e ministrando a graça de Deus. E nós somos chamados para isso todos os dias. Viver, desfrutar, mas também compartilhar, mas também ministrar essa graça poderosa e viva do nosso bom Deus. E essa igreja tem vivido, essa igreja tem ministrado, essa igreja tem compartilhado durante esses 37 anos de existência. Mas eu quero pensar com você nesta noite, porque hoje é um dia também de gratidão, de louvor a Deus por tudo aquilo que Ele fez e tem feito e ainda há de fazer. É um momento de refletirmos e agradecermos ao nosso bom Deus por cada dia mais nos capacitar você, capacitar essa igreja a continuar vivendo e ministrando a graça de Deus. Mas também hoje é um dia de reflexão, um dia de pensarmos, para perguntarmos como podemos continuar vivendo e ministrando a graça de Deus neste mundo tão caótico. Como podemos, como igreja, como podemos, como servos do Senhor, como podemos, como discípulos de Jesus, continuar vivendo, ministrando, compartilhando a graça do nosso bom Deus nesse mundo tão desordenado, nesse mundo tão bagunçado? É um desafio para mim e para você. E este texto, este contexto que nós lemos, destaca para mim, destaca para nós pelo menos 3 características ou 3 atitudes que nós precisamos continuamente estar vivendo, continuamente estar buscando, para continuarmos neste mundo caótico, desordenado, bagunçado, mas mesmo assim continuar vivendo e ministrando a graça de Deus. Então eu convido você a olhar para o texto e enxergar aquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Qual é a minha atitude? Quais as características que precisam estar presentes em mim e em você,
para que nós possamos a cada dia sermos fortalecidos, para que cada dia nós possamos estar de pé com este propósito: viver e ministrar a graça de Deus. Eu encontro aqui pelo menos 3 atitudes que eu e você precisamos fazer. A primeira delas, para vivermos e ministrarmos a graça de Deus nos anos, no tempo que o Senhor ainda há de dar para nós, ainda há de dar para esta igreja. Primeiro, busque conhecer cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo. Olhe comigo, queridos, o verso 29. João 1:29. João diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, no verso 36, ele repete essa mesma afirmação, dizendo, e olhando para Jesus que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Esta afirmação de João nos traz com clareza a sua convicção, a sua verdade, a sua certeza de quem ele falava. Em outras palavras, João está dizendo: é sobre ele que eu vinha falando, era sobre ele o tema da minha pregação, é para ele que eu vinha preparando o caminho. Foi sobre ele que os profetas disseram, foi sobre ele que Isaías, Ezequiel, Zacarias, era sobre ele é o Cristo, ele é o Messias. Meus irmãos, João só pode dizer esta afirmação com convicção, com verdade, com certeza, porque ele conhecia a pessoa de Jesus. E nós precisamos, dia após dia, mergulhar, nos aprofundar cada dia mais na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que continuamente nós possamos viver o Cristo, viver a graça de Deus, para que continuamente nós possamos compartilhar esse Cristo, este Deus que mora e que vive em nós. O Senhor nos convida a conhecê-lo, não um conhecimento raso, não um conhecimento superficial, não, mas um conhecimento da forma que João o conhecia, cheio de convicção, de verdade e de certeza. Alguns dias atrás, eu vi um documentário, eu assisti um documentário, onde em uma grande capital aqui do nosso país, alguém colocou uma câmera e com as pessoas que transitavam por aquela avenida, os pedestres que transitavam ali pela calçada daquela grande avenida, era perguntado: quem é Jesus? Quem é Jesus? E a resposta, meus irmãos, foram muitas. Alguns disseram: ele é o Salvador. Outros disseram: ele é um mentiroso, ele é um falso, ele foi apenas uma pessoa normal. Outro grupo disseram: não, isso é invenção de igreja, isso é invenção de pastor, ele não existiu. Ou seja, naquele breve documentário eu pude perceber a visão que a sociedade pós-moderna que nós vivemos tem acerca de Jesus. Mas a igreja de Cristo, a PIB do Prado, pode também dizer como João: ele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos com clareza, com verdade, com convicção também dizer. Eu pergunto nesta noite para quem aqui, quem sabe, ou para alguém que está participando através dessa transmissão: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você tem um conhecimento profundo? Meus irmãos, nós podemos e precisamos continuar vivendo e ministrando essa graça de Deus, mas para isso nós precisamos não parar nesse conhecimento profundo acerca da pessoa de Jesus. Olha que interessante. Por que nós continuamente precisamos buscar esse conhecimento acerca da pessoa de Cristo?
Primeiro, para sermos guiados por Ele. João capítulo 10, é interessante que Jesus ele se coloca na figura do bom pastor. E João capítulo 10, a partir do verso 3, diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. As ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Pois conhecem a sua voz. Só conhecemos a voz do Senhor Jesus aqueles que o seguem, aquele que permite ser guiado, conduzido por este bom pastor. É interessante que o próprio Senhor vai ainda dizer em João capítulo 10, agora no verso 5, diz assim: mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. É necessário todos os dias aprofundarmos e conhecermos a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você precisamos nos aprofundarmos, a chegarmos para bem perto dele, para sermos guiados por ele. Nós precisamos aproximar-nos cada dia mais do Senhor Jesus, para termos plena revelação acerca de sua pessoa. Mateus 16, Jesus ele vai fazer uma pergunta interessante. Mateus capítulo 16, no verso 13. Ele está junto com seus discípulos, lá na região da Cesareia, e ele diz assim, no capítulo 16, verso 13: tendo chegado às regiões da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João o Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Interessante que Jesus reúne a sua igreja, os seus discípulos, os seus, e pergunta: quem aí o povo está falando ser o Filho do Homem? E assim como naquele documentário, a resposta que os discípulos deram para Jesus é bem parecida. Olha, Senhor, alguns dizem que é algum dos profetas, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E Jesus disse, em outras palavras, ok. Mas e vocês? E vocês, minha igreja? E vocês que estão perto de mim? Quem eu sou? E no verso 16, Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você consegue perceber uma convicção, a verdade? Esses homens foram lapidados, esses homens foram moldados, esses homens a cada dia mais estiveram perto do Senhor, conhecendo, para continuar o ministério, vivendo e ministrando a graça de Deus por onde eles passaram. Mas só puderam ministrar, só puderam viver, só puderam desfrutar a partir do conhecimento da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqueles que conhecem Jesus, eles são guiados por Jesus, não ouvem outra voz. Aqueles que conhecem a pessoa de Jesus recebem a plena revelação acerca de Deus, da pessoa de Jesus. Outro dia eu lia uma pequena reportagem e eu achei interessante de como um banco americano, eles trabalham no recrutamento de novos colaboradores. No primeiro dia que esse novo colaborador inicia a sua jornada naquele banco americano, eles dão para aquele colaborador uma nota de $100. $100, verdadeiro. Ele vai ficar por 15 dias com aquela nota. Ele vai levar para casa a nota, não pode gastar.
E durante esses 15 dias, ele vai sentindo a textura do papel moeda do dólar. Ele vai vendo cada característica daquele papel, cada característica daquela célula. Ele amassa, ele abre, ele vai sentindo a grossura, a espessura, cada detalhe. O propósito daquele banco americano é para que aquele novo colaborador conheça, tenha intimidade com a nota verdadeira. Para quê? Para que quando a nota falsa chegar na mão dele durante a rotina de trabalho, facilmente eles iriam detectar que aquela nota é falsa, que aquela nota é mentirosa. Ou seja, passou tanto tempo conhecendo a verdadeira, que quando a falsa chegar na mão, certamente seria identificada. Eu trago esta ilustração para a vida do reino. Aqueles que têm intimidade com Jesus, aqueles que vivem ministrando, vivenciando, degustando a graça de Deus, aqueles que têm intimidade com Cristo, aqueles que têm contato com o que é verdadeiro. Todas as vezes que o mundo tenta empurrar goela abaixo para nós algumas mentiras, e como tem tentado, né? Nós facilmente vamos detectar: isso não é de Jesus, isso não é de Deus. Por quê? Porque você conhece aquilo que é verdadeiro. Você conhece o Cristo, você vive o Cristo, você ministra a graça deste Cristo. E nós, nesta noite, celebramos ao nome deste Deus, que se essa igreja chega aos 37 anos, pois foi em um crescimento, não apenas numérico, não apenas predial, mas foi em um crescimento e em conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então viva dia após dia essa graça maravilhosa de Deus, ministre dia após dia essa graça de Deus. Mas você, eu, nós só vamos continuar vivendo e ministrando essa graça de Deus, conhecendo cada dia mais a pessoa de Jesus Cristo. Se nós, diante desse mundo tão caótico, diante desse mundo tão bagunçado, queremos viver diariamente, vivendo e ministrando a graça de Deus, conheça Jesus, mas também busque um relacionamento com Jesus. Olha a proposta de Jesus. Voltamos ao texto de João capítulo 1. Jesus passa por ali. João diz: este que é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. E no verso 37 diz assim, João 1,37: os 2 discípulos ouviram-o dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguia, Jesus perguntou-lhes: que desejais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E ele respondeu: vinde e vereis. E eles foram, pois, e viram onde ele se hospedara, e passaram um dia com ele, e era cerca da 10ª hora. Você conseguiu perceber? O convite de Jesus não apenas para estar próximo, mas para ter um relacionamento íntimo e profundo com sua pessoa. Onde te hospeda? Venha e veja. Venha e compartilhe comigo. Venha e esteja ao meu lado. Venha e seja o meu seguidor. O interessante, pastores aqui presentes, que quando no verso 36 João diz, apontando para Jesus: este é o Cordeiro de Deus, o verso 37 diz que os discípulos que já acompanhavam João, 2 deles que já acompanhavam João, ao ouvir João dizendo que este era o Cordeiro de Deus, o verso 37 diz que eles passaram a seguir Jesus. Em outras palavras, deixaram de seguir João, deixaram de estar ao lado de João e passaram a seguir Jesus. O interessante é que eu não vejo em João um complexo de rejeição. Talvez se fosse outro, diria assim: rapaz, vocês são os traíras, né? Só foi Jesus passar, só foi eu mencionar que ele é o Cordeiro de Deus, vocês me deixam e passam a segui-lo?
Que trairagem é essa? Mas não, isso nós não ouvimos de João. Pelo contrário, eu quase ouço João dizer: é Ele mesmo que vocês têm que seguir. É Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, Ele que conduz para a vida eterna com Deus. Revelando para mim e para você que é Ele que nós temos que seguir, que é Ele que nós temos que conhecer, que é Ele que nós temos que criar cada dia mais um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós bebemos, irmãos, a água maravilhosa. É através dele que jorra esta água, é nele, através dele que nós vamos continuar vivendo e ministrando essa graça de Deus tão poderosa nesta comunidade, nesta cidade, neste mundo. E o mundo precisa, meus irmãos, o mundo precisa enxergar cada dia mais em mim e você essa graça maravilhosa de Deus. Eu convido você a aceitar esse convite do Senhor dia após dia, pois essa era a proposta do Senhor. No verso 39, há aqueles dois discípulos que eram discípulos de João: vinde e vereis, vinde e me conheça. Não esteja a conhecer apenas o lugar onde eu me hospedo, mas vinde e passe a conhecer a minha pessoa. E diz o texto no verso 39 que eles aceitaram o convite, a proposta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olhem que interessante, quando nós buscamos a conhecer, a nos relacionar com a pessoa de Jesus, nós estaremos prontos a viver coisas maravilhosas com o Senhor. Porque lá no final, no verso 50 e no verso 51, quando Jesus agora está conversando com Natanael, Jesus lhe faz uma promessa, está aí no verso 50. Ao que lhe disse: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Só pode desfrutar dessas maravilhas aqui mencionadas por Jesus aqueles que aceitam esse convite maravilhoso do nosso Deus. Só podem viver essas maravilhas que o Senhor aqui promete, não apenas a Natanael, mas a mim e a você, aqueles que vivem e compartilham a graça de Deus por onde passam. Agora eu pergunto: você tem ouvido esse chamado, esse convite? Você tem aceitado esse convite? Você, assim como esses discípulos, tem caminhado, tem estado ao lado do nosso Senhor? Você, dia após dia, acorda pela manhã dizendo: eu quero viver dia após dia, eu quero compartilhar, eu quero ministrar essa graça de Deus hoje, por onde eu entrar e por onde eu sair. Conta-se uma história que um certo jovem inquieto procura um certo líder, um certo mestre, já idoso, já experiente. E ele, na sua agonia interna, diz: bom mestre, Senhor, como faço para conhecer cada dia mais a pessoa de Jesus? Como faço para estar cheio desse Espírito Santo? Como faço para cada dia mais viver e ministrar essa graça de Deus? E aquele sábio mestre, antes de responder àquele jovem, ele dá uma tarefa. Ele diz: tome essa peneira. Ele pega uma peneira, sabe aquelas peneiras que geralmente os pedreiros usam para peneirar areia, né, na obra? Uma parecida com aquela. Ele pega uma peneira, dá nas mãos do jovem e diz: antes de responder, eu tenho uma tarefa. Desça até o rio e com essa peneira traga para mim 1 litro de água. O jovem, sem entender, mas por obediência àquele mestre, ele desce. Ao chegar ao rio, ele adentra o rio até que a água estivesse na sua cintura, e ele começa aquele ritual, né?
Todas as vezes que ele mergulha a peneira dentro do rio, a peneira até enche de água, mas quando ele atira para fora, o óbvio acontece, a água toda cai. E ele fica ali por alguns minutos, quase o coloca e tira a casaca, né, que menino? Colocando a peneira dentro do rio, enchendo a peneira de água, mas ao tirar a peneira dentro do rio, toda a água vai embora. Ele fica ali por 30, 40, 50 minutos e ele volta ao seu mestre, agora frustrado, dizendo: é impossível trazer um litro de água com essa peneira. Aliás, é impossível trazer milímetros de água com essa peneira. E o mestre responde: por quê? Porque todas as vezes que eu mergulho a peneira dentro do rio, ela até enche de água, mas todas as vezes que eu atiro, toda a água vai embora. E o mestre diz: aí está a sua resposta. Você quer estar cheio do Espírito? Você quer conhecer cada dia mais a pessoa de Jesus? Você quer viver e ministrar essa graça de Deus? Está aí a resposta. Porque o rio representa Jesus, a peneira representa você. Você só pode estar cheio de Jesus, cheio do Espírito. Você só pode viver e ministrar a graça de Deus se estiver mergulhado dentro dele. Essa é a proposta de Jesus, irmãos. Quando aqueles discípulos ouviram João dizer: este é o Cordeiro de Deus, é Ele que vai alimentar, é Ele que vai fortalecer, é Ele que vai conduzir vocês, é através dele que vocês vão viver e ministrar essa graça de Deus por onde vocês passarem. Eles não perderam a chance. Eles aceitaram a proposta de Jesus para estar ao lado dele, de conhecê-lo, de estar perto dele, de estar, como a ilustração diz, mergulhado na pessoa de Jesus. Não apenas conheça Jesus de longe, mas de perto, do profundo. Eu penso que para nós continuarmos vivendo e ministrando a graça de Deus neste mundo tão caótico, nesse mundo tão bagunçado, nesse mundo tão desordenado, nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus cada vez mais. Nós precisamos aceitar e vivenciar esse relacionamento com Jesus cada vez mais, mas nós precisamos também buscar realizar cada dia mais a missão deixada por Jesus. E foi isso que aconteceu. Olha comigo ainda o contexto. A partir do verso 41 diz assim, ou melhor, a partir do verso 40: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. Eles seguiram Jesus. E diz o verso 41: o primeiro que ele encontrou, foi o primeiro, deu de cara. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, significa o Cristo. E diz o verso 42: e o levou a Jesus. O primeiro que ele encontrou. Achamos o Cristo, achamos aquele os profetas disseram, e ele agora leva até Jesus. Agora, olha comigo, a partir do verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael, um pouco o pé atrás, disse: pode vir alguma coisa boa lá daquele vilarejo tão humilde, tão pobre? Pode vir alguma coisa boa daquela periferia? E Filipe é esse que diz: vem e veja, vem e veja com seus olhos. E ele foi. Note, meus irmãos, que esses homens logo cedo compreenderam que não poderiam apenas viver e desfrutar dessa graça maravilhosa, mas eles precisavam ministrar essa graça, apontar essa graça para a pessoa de Jesus. E eles não perdem tempo. O primeiro que ele encontra, ele leva a Jesus. Aqueles que estavam ao seu redor, no seu ciclo de amizade, de parentesco, ele aponta para
Deus pelos 37 anos desta igreja. Como eu falava no início, com o pastor Edizio ali na porta, aqui à frente, certamente foram 37 anos de desafios, de lutas, mas foram 37 anos realizando a missão deixada por Jesus, apontando para aqueles que passavam por aqui que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, levando e vivendo e ministrando e desfrutando a graça de Deus na comunidade. E glória a Deus que esta igreja tem essa identidade de continuar por ainda os anos que o Senhor ainda há de dar, a também levar mais e mais pessoas a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Conheça Jesus, aprofunde o seu relacionamento na pessoa de Jesus, mas não deixe de realizar a missão que Jesus deixou para mim e para você. Eu termino dizendo: hoje essa igreja completa 37 anos. É uma igreja ativa, crescente e viva. Muitos anos virão, se Deus assim permitir. Virão de muita frutificação, de muito crescimento. Mas eu quero que você saia daqui gravado isso no seu coração. Você, cada dia mais, precisa mergulhar na pessoa de Jesus, para que você e eu possamos continuar vivendo e ministrando essa maravilhosa graça no nosso Deus. Viva, ministre, transmita. O mundo está desordenado, o mundo está caótico, o mundo está bagunçado, mas não se esqueça que eu e você somos a luz, somos luz, somos sal, somos aqueles que através da palavra de Deus apontam para a solução, e a solução é Jesus Cristo. Eu convido você a ficar de pé, e se o pastor Edizio assim me permitir, convidar novamente os irmãos do louvor a ministrar mais uma canção no nosso coração. E enquanto os irmãos se preparam, eu quero orar com você. Orar para que o Senhor continue fortalecendo sua vida, para que o Senhor continue ministrando em sua vida, para que você seja encorajado todos os dias a vivenciar essa graça maravilhosa do Senhor, para que você seja encorajado todos os dias a compartilhar lá no seu local de trabalho, lá no seu meio educacional, na escola, na faculdade, lá pela rua, lá na sua vizinhança, lá no seu ciclo de amizade, lá na sua parentela, a viver e a ministrar todos os dias essa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a fechar seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por nos mostrar dentro da sua palavra, Senhor, que nós precisamos conhecer ao Senhor dia após dia. O Senhor nos convida, Pai, a te conhecer, pois o Senhor é aquele que diz através da boca do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. E nós nesta noite, Senhor, compreendemos dentro da tua palavra, compreendemos, Senhor, que nós precisamos conhecer o Senhor dia após dia, que nós precisamos ainda compartilhar a sua pessoa, a sua palavra, essa graça àqueles que nos cercam. Ah, Senhor, eu te peço, continue capacitando e usando esta igreja, Senhor, capacitando e usando, Senhor, a liderança desta igreja, os ministérios desta igreja, cada vida aqui presente, e que até a sua preciosa e maravilhosa volta nós possamos continuar, dizendo em alto e bom som que Jesus Cristo só
só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Há uma necessidade de buscarmos ao Senhor e de continuarmos a conhecer o nosso Deus. E como o pastor acabou de falar, só há um jeito: é estarmos submersos, mergulhados nele, buscando nele tudo o que nós precisamos. E ele nos dá essa graça, mas precisamos buscar. Que você possa cantar essa canção, fazendo dela uma oração, declarando que você vai se comprometer a buscar o Senhor, a continuar a conhecer ao nosso Deus, porque é através dessa busca, desse conhecimento, desse mergulhar, é que nós vamos ter a condição de prosseguirmos, sabendo o que Ele quer de cada um de nós. Vamos louvar o Senhor neste instante, fazendo bem sua oração nesse momento. Declare isso ao nosso Deus. Graças a Deus. Só precisamos ter sentado, né, gente? A fumaça hoje não quis entrar, mas eu acho que tem alguma coisa ali. Você é convidado a nos ajudar a comer essa carne que está sendo assada agora de Deus, tá certo? Eu quero agradecer a presença de todos. Amanhã, às 9 horas, nós vamos estar lá na Avenida Lisboa, naquela rua atrás, lá no fundo da Urba, do Rio, a partir das 9 horas, para batizarmos alguns irmãos em Cristo Jesus. Amém? Então, se você já é convidado para estar conosco, eu vou aproveitar, eu sei que amanhã vai ser mais difícil para o senhor estar aqui. Pastor Clécio, que é filho também desta igreja, né? Fazer essa oração de gratidão a Deus nesse momento, né?
de tão especial. 12 anos. 12 anos. Graça e paz, meus irmãos. Isso aqui não deixou eu tocar, não, viu? Anotado, viu? Mas ele sabe que eu amo ele. Fiquei muito feliz no dia que ele disse para mim assim: olha, eu quero fazer parte da PIB de Prado. E a PIB de Prado me enviou para o seminário, para quem não sabe. E Deus me tirou aqui de pertinho, ó, e me colocou lá em Alcobaça, com esse povo bonito que veio aí, ó. Levanta a mão aí, Alcobaça. Que coisa boa. Não cheguei na hora porque a gente estava vindo lá para cá, fomos lá buscar. E que bom que, pastor Billy, Deus te abençoe. Muito obrigado por essa maravilha de palavra que o Senhor Deus colocou no seu coração. Então vamos orar. É óbvio que amanhã estamos lá em Alcobaça, mas como sempre, se tiver e se sobrar carne, a gente volta de Alcobaça, passa aqui mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos a Ti, porque um dia trouxe para perto de nós a família pastoral, a Sol, o pastor Edis e os seus filhos, que mesmo um tanto distantes estão presentes conosco, por fazer parte dessa história, por fazer parte também dessa família. Me sinto privilegiado, a Deus, por estar aqui nessa noite, junto com os nossos irmãos, ensaiando como vai ser o céu. Por isso, nós só temos a Te agradecer, ó Deus. Nós só temos a render graças a Ti. E continua, ó Deus, mostrando para nós a maneira com a qual vamos praticar a obediência que vai gerar a santificação, porque a graça nós já temos, a graça em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, obrigado, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz sejam os motivos e as bênçãos, o motivo e a bênção que nos faz felizes, melhores e doravante caminhando para o céu, em nome de Jesus. Então, mais novo não, né? Então nós estamos encerrados agora, tá? Você pode descer, já tem uma cadeira lá, você vai ficar, compartilhar esse momento especial conosco, tá bom? Deus possa abençoar a todos. Amanhã é a